E pessoal, eu sou o Blake, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou tentar explicar a autoridade do Subaru Natsuki, o Retorno pela Morte. E por que só o Retorno pela Morte e não outras autoridades? Por um fator bem simples, as outras autoridades do Subaru comeriam mais 30 minutos de vídeo e o Retorno pela Morte já vai dar um vídeo extremamente longo, eu tenho certeza. E um aviso rápido, eu não vou tentar explicar somente o que a autoridade faz em si, pois isso seria rápido até, se você não explicar tudo. E eu vou também explicar o que isso causa no próprio anime, tipo, algumas coisas que tem que acontecer no anime para que a autoridade realmente funcione dessa forma, senão a autoridade fica quebrada e não faz o mínimo sentido ela funcionar assim. Então bora parar de enrolação e bora explicar a volta no tempo mais ignorante que eu conheço. E nada melhor do que começar falando da criadora dessa autoridade, ou simplesmente na pessoa que deu pra ele, porque eu não lembro se é confirmado que foi a Sátala que criou, mas o Subas sempre bate nessa tecla. E pra quem tá se perguntando quem é o Subas, é o Kashimo Legime, que aparece aqui nos comentários com muita frequência. 530 comentários, tá de brincadeira? Mas eu não tô reclamando não, tá, Subas? Pode continuar comentando e eu agradeço pelos seus 530 comentários, ajudam demais. Agora indo pras informações da autoridade que a Sátala criou, bora pelo preceito que ela criou a autoridade. Ela criou basicamente uma autoridade que é uma bomba relógio, onde se o Subaru morre, o universo de ReZero inteiro explode e leva junto a linha do tempo. Que coisa boa, né? Mas espera aí, Blake, como assim a linha do tempo inteira vai pro espaço? E o que acontece depois? Bom, não foi nem explicado como a linha do tempo se reconstrói, mas muito provavelmente é obra da autoridade que reconstrói a linha do tempo por conta própria. Bom, mas isso é algo que a gente realmente não tem respostas, pois afinal não sobra muita coisa para reconstruir a linha do tempo. Então muito provavelmente é a própria linha do tempo que se reconstrói sozinha, ou a própria autoridade reconstrói a linha do tempo, já que foi ela que causou todo esse estrago, então talvez ela consiga reconstruir, mas aí é uma boa pergunta que eu não sei responder. Acho que isso é tudo sobre a autoridade, Blake, mas você falou que ia dar algumas informações sobre o que isso gera para ReZero, tipo, por exemplo, alguém sobrevive a essa destruição toda? E respondendo a sua pergunta, sim, tem coisas que sobrevivem a essa destruição toda. E como assim coisas, Blake? Sim, não são apenas pessoas que sobrevivem. Bom, eu vou falar o que sobrevive a toda essa destruição, a esse apagamento da linha do tempo, um apagamento temporal e também a destruição de todo o universo de ReZero. E também vou falar do mais interessante para o menos interessante. E como eu vou classificar isso? Bem simples. Tem teoria em cima, a gente bota como primeiro, e não tem teoria em cima, a gente bota por último. Bom, vamos lá, começando pela Sátala, obviamente, que é imortal absoluta e sobrevive ao apagamento da linha do tempo e sobrevive ao que vem após o apagamento da linha do tempo, que é o inexistir, é o completo nada. Ela sobrevive. E isso é muito interessante por 3 fatores. Por quê? Porque a Sátala sempre se lembra do que aconteceu, ela sempre é a mesma Sátala, sempre é o mesmo corpo, sempre é a mesma pessoa ali, independente da linha do tempo ter sido destruída ou não. Outra coisa que é muito interessante é que a Sátala tanca o apagamento temporal, uma coisa que, sinceramente, é até normal ela tancar, afinal ela vence o Regulus, então ela tem que tancar um apagamento temporal, que o Regulus também consegue fazer isso, mas só que em baixa escala, obviamente. E outra coisa que é muito interessante, ela tanca o após do apagamento temporal, uma coisa que um dos próximos personagens não tanca. O próximo é a Odilaguna, não o local da Odilaguna, e sim as memórias. E sim, as memórias que a Odilaguna são guardadas. Na minha opinião, as memórias da Odilaguna se manterem é completamente razoável, já que a Odilaguna é tipo um PCzão mesmo. E quando ela é destruída, basicamente é só alguém salvando o HD do PC. É tipo, você destrói seu celular, mas você salva todas as memórias na nuvem. Só abre margem para teoria que a gente nem sabe como essas memórias chegam na nova linha do tempo. É só por isso mesmo que ela abre margem para teoria. E agora chegamos nelas, meus senhores. A incrível e a maravilhosa espada Rage, que sobrevive também ao retorno pela morte. Cara, sendo bem sincero, a espada Rage é uma das que mais dispensa apresentações, na minha opinião. Pois a espada Rage é literal, dita como indestrutível toda hora na obra. Também é uma espada que a Odilaguna criou, que é mais poderosa do que a própria Odilaguna. Bom, é muito bom que essa também é a única espada que é capaz de ferir a Sátala. E lembrando que não é pelo Reinhard estar empunhando a espada que ela fere a Sátala em si. Na verdade, tem isso, mas também tem o fator que a própria espada Rage tem algo para evitar a imortalidade da Sátala e evitar resistência, já que a própria espada Rage simplesmente
dá hit kill em todo mundo da obra, tirando a Sátala, que é imortal absoluta e tanca até a inexistência. A própria espada Raid muito provavelmente também tanca a inexistência, porque o Tapei também ama essa porra de espada. E bom, chegamos aqui no Reinhard Van Astra. E por que eu deixei ele por último, primeiramente? Bem simples, ele é o que menos temos informações novas por causa do Retorno pela Morte. Bom, e antes que você pergunte pra mim por que ele é o que menos temos coisas pra falar, é bem simples, porque a maior parte das coisas que estão apresentadas no Reinhard já foram deixadas ou explícitas antes, ou muita gente já tinha feito teoria em cima. Então vamos para o óbvio, ele aguenta apagamento da linha do tempo, assim como ele aguenta um apagamento universal. E isso tá tranquilo, é o Reinhard. Aí você fala, a força dele deve ter aumentado muito porque a Sátala tanca a inexistência. Não, a força dele não aumentou nada. O único motivo pro Reinhard conseguir ferir a Sátala é a espada Raid, e sem é só a espada Raid, sem espada Raid ele não causa um arranhão a Sátala, não causa um dano a ela. Tanto que eles estão lutando agora, e até o momento o Reinhard não causou dano nenhum porque ele nem tá usando a espada Raid. E a Sátala também não tá lutando contra ele porque ela não quer lutar contra o Reinhard. O nível de resistência de ReZero subiu em níveis incomensuráveis, por causa que ele tá em nível universal já, e antes a gente só tinha a noção que era nível galáxia, era o que eu achava que era, sendo bem sincero, e a Sátala é um caso totalmente à parte, porque ela é realmente imortal absoluta, então aí entra naquele critério, a Sátala não é resistente, ela é imortal, é diferente. E sim, o Tapei já confirmou essa frase que eu acabei de falar, que a Sátala não é resistente, ela só é imortal mesmo. Só para lembrar que isso não aumenta o nível de força dos personagens em questão de destruição. Por exemplo, o Reinhard não teve sua força aumentada nesse quesito, pois afinal o Reinhard não tá lidando com a imortalidade absoluta da Sátala na base da força bruta, ele tá lidando com a espada Raid. Lembrando que o Reinhard não consegue ferir a Sátala sem a espada Raid, então o que tem propriedades especiais para ferir a Sátala é a própria espada Raid. Só para lembrar que as proporções do mundo de ReZero são diferentes do mundo normal, porque o mundo de ReZero é muito maior do que o mundo normal, tanto que a população dele é 2 vezes a população do mundo normal, e isso com o mundo só tendo 20% do tamanho original. E lembrando que no tamanho total do mundo, ele tinha 54% do tamanho do Sol. Então ele era muito grande. Então pensa o seguinte, um personagem que é dito como nível país em ReZero, na verdade ele é muito mais forte do que um nível país. Agora só aproveitando um fato que eu já tô falando do nível de poder de ReZero, eu só tenho uma coisa a dizer, se essas lutas do Vulcânica contra o Reinhard ou da Sátala contra o Reinhard fossem animadas, seriam fodas para um cacete, mano. Porque sinceramente são lutas muito boas. Especialmente que são as lutas entre o top 1 contra o top 2 e o top 3 do verso. Tudo bem que o Alcanic é muito nerfado perto do Vulcanic, o Vulcanic daria muito mais trabalho pro Reinhard sem a espada Raid, obviamente. Simplesmente quando a espada Raid saca, a luta acaba. Então não tem nem graça com a espada Raid sacada. O que eu tô achando muito foda é que, pelo que eu escutei, a luta do Reinhard contra a Sátala estão fazendo mini Big Bangs. Agora pessoal, só para avisar que muita coisa desse vídeo é teoria, enquanto outras coisas não são. A parte do que o Retorno através da Morte faz, de apagar a linha do tempo e apagar o universo de ReZero junto, não é suposição, é fato, não tem como você negar isso. Mas agora, o fato da Sátala negar a inexistência, conseguir suportar a inexistência, aí já é outra história, aí é suposição para fazer sentido o Retorno através da Morte colocado dentro da história. E muito provavelmente o Tapei nunca vai se pronunciar sobre isso, pois afinal não é algo da trama principal. E não sendo da trama principal, o Tapei só joga pra gente e a gente que se vire pra fazer teoria em cima. Bom pessoal, só para finalizar o vídeo da maneira correta na minha opinião, todas as informações dadas nesse vídeo, tirando a parte de teoria, que a parte de teoria é realmente 100% minha, as partes de informações foram dadas por Cachimbo Ligime, que é uma das pessoas que eu mais confio para informações de ReZero. Afinal, foi o cara que me ensinou como a autoridade do Regulus realmente funciona. E só para dar uma noção do quão complicada essa autoridade é, muita gente erra até hoje, muita gente fala que é uma coisa quando na verdade é outra totalmente diferente. Então, muito obrigado, Kashima, por ter dado as informações. Esse vídeo eu estou devendo a você. E se esse vídeo algum dia gerar muito lucro, relaxa, metade é seu. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, seja membro, por favor, que ajuda demais o canal. Inclusive, esse vídeo muito provavelmente, talvez eu perda a monetização pela quantidade de palavrão. Mas espero que não, porque eu realmente quero gravar esses vídeos
falando de ReZero como eu realmente falo. E como eu falo com palavrão, aí eu vou ver se eu vou perder a monetização desse vídeo ou não. Se eu perder, aí é problema. Se eu não perder, eu vou continuar trazendo esses vídeos das coisas que eu descubro sobre ReZero, aí eu trago pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, seja membro. Eu já falei isso antes, mas tô falando de novo porque tem que ficar reforçando. Então até outro dia que eu trago algum vídeo desse tipo. Talvez nunca mais aconteça, porque tem vezes que eu só faço um vídeo solto e deixo pelo canal. Então foi isso, espero que tenham gostado, e se gostou, vai assistir outro vídeo do canal, e fiquem com Deus.